Olá pessoal, hoje vamos para a nossa segunda videoaula de matemática da turma do nono ano. E hoje vamos estudar sobre retas paralelas e proporcionais. Inicialmente, eu gostaria de falar para vocês sobre os segmentos proporcionais. E para isso eu trouxe aqui uma questão que vai nos ilustrar do que se trata esses segmentos proporcionais. Considere os segmentos AB, CD, EF e GH, ambos com os valores com os seguintes valores: AB igual a 4 centímetros, CD igual a 6 centímetros, EF igual a 8 centímetros e GH igual a 18 centímetros. Então, nesse caso aqui, eu quero saber qual a razão entre AB e CD e entre EF e GH. Veja que abaixo vamos observar que temos AB sobre CD, que indica justamente a comparação entre os dois segmentos aqui. No caso vai ficar 4 sobre 6, que são os valores de ambos, certo? Então, para se obter aqui a razão, como a gente pode proceder? Simplesmente eu vou simplificar essa fração. Veja só, vou dividir tanto 4 quanto 6 pelo mesmo número. No caso vai ser o 2. Se eu dividir 4 por 2 dá 2 e 6 por 2 dá 3. Nesse caso a razão será 2 terços, certo? E em seguida eu tenho EF sobre HG, que vai dar igual a 8 sobre 18. E nesse caso vamos dividir mais uma vez por 2. 8 dividido por 2 dá 4 e 18 por 2 dá 9. Então a razão aqui vai ser 4 nono, certo? Enquanto a primeira deu 2 terços, a segunda deu 4 nono. É dessa forma que se obtém a razão dos segmentos, tá certo? Logo abaixo aqui do lado direito, tem uma figura do edifício e a de um poste, sendo que as duas figuras estão sendo cortadas por uma linha azul inclinada. Essa linha azul indica a luz do sol sobre elas, tá? E aí, em determinado momento do dia, as ambas vão ter uma sombra e o tamanho dessa sombra na mesma hora do mesmo dia, certo? Então, veja só. Logo abaixo ela está representada pelo esquema matemático, onde eu vou ter a altura do edifício, que corresponde a 21 metros, e o tamanho da sombra desse edifício, 10 metros e meio, certo? Abaixo temos a altura do poste, com 6 metros, e o tamanho da sombra do poste igual a 3 metros, ok? Veja que vamos ter a seguinte razão para o edifício: AB sobre BC, que é igual a 21 sobre 10,5. São os valores da altura e do tamanho da sombra. Em seguida, eu vou fazer aquela redução que foi feita nas frações anteriores da primeira questão. Então, por quanto eu vou dividir o 21? A gente pode dividir por 10,5. Se eu dividir 10 por 10,5 vai dar 2. E 10,5 por 10,5 vai dar 1. Como uma fração não é necessário colocar, então simplesmente vai ficar 2 aqui. E a razão nesse caso é 2, certo? Logo abaixo eu tenho o segmento DE e EF, que representam os valores do poste. No caso vai ser igual a 6 sobre 3, certo? Aí se faz da mesma forma para obter a razão. Vou dividir o 6 por 3, que dá 2, e o 3 por 3, que dá 1. Vai ficar 3 sobre 1, 2 sobre 1, tá certo? Então, não é necessário colocar 1 como denominador, como havia falado no caso do edifício. Então, eu simplesmente coloco 2. E observe que as duas razões deram iguais, tá? Então, quando acontece isso, duas razões estarem iguais, então tem os segmentos proporcionais, tá? É assim que surgem os segmentos proporcionais. Diferente do primeiro caso, que vamos ter duas razões diferentes, certo? Então, aqui não existe uma proporção, ok? Logo aqui ao lado, eu tenho um outro exemplo para demonstrar como se pode trabalhar utilizando essa ideia de razão e segmentos proporcionais, com outras medidas. AB igual a 6,4 centímetros, CD igual a 0,13 centímetros.
Logo aqui ao lado eu tenho EF igual a 192 milímetros e GH é um valor desconhecido, eu não sei qual é. Sabendo que se trata de segmentos proporcionais, eu vou em busca do valor de GH. É perfeitamente possível descobrir sabendo que são proporcionais, certo? Então fica assim, AB sobre CD igual EF sobre GH, tá? Que vai ser 6,4 sobre 13, tá? Igual a 192 sobre GH. O 192, na verdade, é 19,2 centímetros. Ele era 192 aqui milímetros, aí foi necessário mudar a unidade de medida, que no caso, para fazer isso, basta dividir o 192 por 2, que dá 19,2. E é necessário fazer isso porque todas as unidades de medidas têm que estar iguais, tá? Não pode ser unidade de medida diferente, porque senão dá errado o resultado, ok? Aí eu tenho 3 vezes 19,2 sobre 6,4, que dá igual a 2.496 sobre 6,4, que por sua vez essa divisão dá igual a 39. E esse 39 corresponde ao valor de GH. Então foi dessa forma que podemos descobrir o valor desconhecido, certo? E aí está tudo dentro do contexto de segmentos proporcionais. Já aqui, desse outro lado do quadro, nós vamos ver feixe de retas paralelas intersectadas por transversais. Vai estar se utilizando também a ideia de razão, certo? Veja bem, e dentro desse contexto, vamos trabalhar com o Teorema de Tales. E esse Teorema de Tales fala o seguinte: um feixe de retas, certo? Ele sendo cortado por duas transversais, vamos ter sempre o segmento de uma das transversais proporcional ao segmento da outra transversal. Então, é dessa forma que se trabalha com os feixes de reta. E para ilustrar esse primeiro exemplo aqui, tá? Essa primeira situação aqui que eu estou trazendo para vocês, que vai servir de exemplo, vamos ver o seguinte, olha. Eu tenho 8 e x, que representa aqui, ó. 8 é o valor que tem de medida entre os dois segmentos aqui, R e S, certo? E logo abaixo eu tenho ST, como valor desconhecido, x, né? No caso, eu vou ter que descobrir o valor de x. Aqui na outra reta transversal, eu tenho o valor desse intervalo aqui, ó, desse espaço aqui de 10 centímetros, vamos supor. E logo abaixo é 3, tá? Então, com base nisso aqui, esses valores que tem, eu posso descobrir o valor desconhecido, aplicando a regra de 3 simples, tá? Então, vai ficar 8 sobre x igual a 10 sobre 3, tá? Então, eu vou pegar 10 sobre 3, coloco aqui em forma de fração, e aí é simplesmente aplicar a regra de 3. 10 vezes x, 10x, 3 vezes 8 igual a 24. Então, 24 vai ser dividido por 10, que dá x igual a 2,4 centímetros. E aí fica fácil descobrir o valor que está faltando, certo? Aí, logo abaixo, eu tenho outro exemplo. Só que aqui eu tenho 4 segmentos de reta aqui, né? Ou seja, 4 retas. Aí eu tenho R, S, T e U. Ok? Sendo que vou ter as medidas entre R e S, das duas transversais. Entre S e T, eu já não vou ter a medida aqui nessa segunda transversal, só na primeira, que é 10 centímetros. Entre T e U, eu não tenho a medida também, e vou ter lá na outra transversal, que é 21. Então, nesse caso aqui, vou ter que procurar primeiro o valor de Y, tá? Nesse caso, eu vou ter que levar em consideração, é muito importante saber e lembrar disso, os valores que aparecem nas duas retas, que vai servir de referência para eu procurar o valor desconhecido nas que estão logo abaixo. Então, vamos ter 6 sobre 10 para encontrar o valor de y e 9 sobre y, tá? Aí aplico a regra de 3 simples, 6 vezes y igual a 10 vezes 9, que vai ficar 90. Então, 6y igual a 90. Em seguida, eu divido 90 por 6, que dá igual a 15. Então, y aqui é 15, tá? Foi encontrado o valor de y.
Agora vamos procurar o valor de x. Mais uma vez, vou ter que utilizar como referência o 6 e o 9, tá? Aqui eu vou ter 6 sobre x, ou seja, vou pegar o 6 e o x lá embaixo, e 9 e 21, tá? Que aí, no caso, representa os segmentos da outra transversal. Aí faço a regra 3 simples do mesmo jeito, certo? 9 vezes x, 9x. 6 vezes 21 igual a 126. Então, divido 126 por 9, x igual a 14. E aí eu descubro o resultado que estava faltando. Veja que é bem fácil, não existe realmente tanta dificuldade, e é só uma questão de atenção, certo? Para encerrar, ou melhor, antes de encerrar, fica aqui para casa, no livro didático, as páginas 56 a 63 para vocês responderem, tá certo? Que trata-se de alguns conteúdos dessas explicações que eu estou passando para vocês, ok? Então, obrigado pela atenção e até a próxima.